Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de janeiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 de Shevat do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rav Tzihai sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Dentro desse campo, nós estamos aí com as nossas lições diárias, no sentido para fazermos o aprendizado e colocarmos em prática sobre Lashon Hará, que está conectado com fofoca, maledicência, palavras negativas e etc. e tal. Hoje, o nosso Rabino Rav Tzihai traz para nós a lição sobre como de um incêndio. Vamos ver o que ele nos ensina hoje, ok? Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência deve entender que se deve fugir da raiva, como de um incêndio. Devemos perceber que, sem dúvida nenhuma, a tendência para expressar raiva assegura nossa condenação no dia do julgamento, quando formos embora deste mundo. A pessoa cujos pecados excedem os seus méritos é considerado como um rachá, que é uma pessoa perversa, má. E como dizem os nossos sábios, baseado em Provérbios, capítulo 29, verso 22, que diz: aquele que é dado à raiva, com certeza, tem mais pecado do que méritos. E assim, então, baseado nisso, os nossos sábios dizem, chegam a essa conclusão de acordo com o verso de Provérbios, capítulo 29, verso 2, que diz, e o dono da raiva tem muitos pecados. Então, o dono da raiva tem muitos pecados. Na Bíblia, o termo pecado denota o pecado voluntário, com a intenção de rebelar-se e encolarizar a Deus. O termo é utilizado aqui em relação ao homem com raiva, porque no auge da raiva desconsideramos totalmente a Torá e os seus mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia e os seus mandamentos. Assim dizem os sábios: todo aquele que se entrega à raiva não tem consideração nem sequer pela presença divina. E todo aquele que rasgar as suas roupas, quebrar os seus utensílios ou desperdiçar o seu dinheiro num acesso de raiva, deverá ser aos teus olhos como um idólatra. Qual é o versículo que faz alusão a isto? Está em Salmos, capítulo 81, verso 10, que diz assim: não haverá nenhum Deus estranho dentro de ti. Qual Deus estranho está dentro do corpo do homem? O traço de caráter do mal, da raiva. Então, o traço de caráter do mal, da raiva, é um Deus estranho dentro de você. Então, a lição de hoje do nosso Rabino Rav Tzihai nos fala como de um incêndio, ou seja, que nós devemos fugir da raiva como de um incêndio. Ou seja, se está havendo um incêndio, você não vai correr para dentro do incêndio, você vai fugir o mais longe possível do incêndio. Então a raiva é assim, é um incêndio. Ela destrói tudo que está ao seu alcance. Por isso, fugir da raiva como de um incêndio é sinal de sabedoria e temor a Deus. Então, por isso, não seja contado como um rachá, uma pessoa perversa. Não seja contado como aquele que tem um Deus terrível dentro de si mesmo, que é o Deus da raiva, que destrói tudo dentro de si mesmo e tudo ao seu redor. Quando fala sobre a pessoa que está sob o domínio da raiva, ele voluntariamente está se rebelando contra o Todo-Poderoso, o único Deus. Por quê? Porque ele não confia que Deus vai resolver a sua situação. Então,
ele dá vazão ao seu Deus interior, a raiva, e ele vai querer resolver do seu jeito. E este resolver do seu jeito, ele estará conectado com um rachá, ou seja, uma pessoa má, que destrói tudo. Então, portanto, se você tem um mínimo de inteligência, fuja da raiva, como de um incêndio. Além de ser sábio, você sempre terá o favor divino. Boa lição, boa prática, seja forte, seja luz. Shalom, shalom, até amanhã.